8 horas mais 42 minutos, já estamos de volta ao vivo com o Debate Esportivo. Mandar um abraço para toda a galera de Santa Gertrudes, também acompanhando o nosso programa, para o Xandão e para o Xandinho, obrigada pela audiência. Luiz Casonato também, parabenizando a gente aqui pelo Debate Esportivo, obrigada pela audiência toda segunda-feira. Chegou uma mensagem também aqui do Max, do Mãe Preta, ele está dizendo o seguinte, ainda sobre o assunto do velo, ele acha que o técnico tem que conversar mais com os jogadores, não sei se é a opinião de vocês também, porque ele disse que o que ele vê é que o Luiz dos Reis observa muito, mas não conversa com os jogadores durante as partidas, enfim. E ele coloca uma questão aqui, ele quer saber quem é melhor, se é João Valim, se é Luiz dos Reis, né? São estilos diferentes, né, gente? São dois técnicos muito diferentes. Com toda certeza. E eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho numa equipe de futebol não é no dia do jogo, e sim durante a semana, no dia a dia. É o trabalho que o técnico faz, é as jogadas que ele arma, o esquema tático. Isso é feito durante a semana. E um campeonato de tiro curto, como é o Campeonato Paulista da Série A2, é um campeonato onde as equipes têm jogos de terça, às vezes de quarta, de sábado, de domingo. Não tem tempo de fazer treinamentos. Então a conversa é nos bastidores com os jogadores. No dia do jogo é só apenas alguns detalhes que são acertados. Muito bem, vamos para a Série A1, já vamos direto acompanhar como foi a partida entre Rio Claro e Santos ontem aqui no Chimitão. Jogo extremamente equilibrado no Chimitão. É o visitante quem pressiona logo nos 5 primeiros minutos e obriga o goleiro do Rio Claro a abrir os trabalhos. Na sequência, Lucas Xavier recebe excelente oportunidade na cara do goleiro Vanderlei, mas a bola vai tão fraca. Do outro lado, Gabigol tem a chance de abrir o placar, mas dessa vez não foi força que faltou não, foi pontaria mesmo. E o jogo segue o primeiro tempo assim. Cada um tenta ter a oportunidade de abrir o placar, mas os dois times estão fechados. Léo Costa procura aproveitar uma bobeada da defesa, dribla até mesmo o goleiro. Mas na hora de cruzar, ele meio que chuta ou chuta meio que cruzando e aí não tem jeito. Antes do apito, o Santos até tem essa oportunidade com Paulinho, que recebeu e bateu direto. Mas a bola sai. Etapa complementar e adivinha só. Tentativas não faltaram, mas ficou assim, só na vontade mesmo. Thiago Christian finaliza, mas a bola vai pra fora. Rodrigo Celeste dribla 1, dribla 2, fica de cara com o goleiro e na hora de chutar, pra fora de novo. Paulinho revida, também deixa 2 da defesa do Rio Claro para trás, mas depois do passe para o Lucas Lima, o meia não consegue concluir bem. Falta arriscada contra o Rio Claro, Ricardo Oliveira solta uma bomba e com a ponta dos dedos, Lucas manda a bola para a linha de fundo. E o Lucas estava inspirado, viu? Logo depois, Neto Berola recebeu a bola e ficou assim, frente a frente com o goleiro. Mas na hora de concluir, finzinho de jogo, 42 do segundo tempo, o time do Galo até pressiona, mas aos 47 a última chance. Bola batida da lateral, é agora ou nunca. Bom, vai ter que ficar para a próxima, viu? 0-0 no Chimitão. Com o resultado, o Santos continua com o título de ser uma das melhores defesas do Paulistão, sem tomar nenhum gol nos últimos 4 jogos. Do outro lado, o Rio Claro faz 4 jogos que não consegue vencer e é a única equipe que até aqui não conseguiu ganhar jogando dentro de casa. Agora não tem mais jeito. Se o Galo Azul quiser fugir da zona de rebaixamento, ou é vencer ou é vencer. Uma partida para que a gente use como referência, né? Eu acho que isso causa uma autoestima da pessoa é resgatada, né? A confiança aumenta. Então tudo isso é positivo, né? Mas a ocasião requer continuidade. Enquanto o resultado não vem, a torcida cobra e cobra muito. Do lado de fora teve até protesto de uma das organizadas. A torcida tem plena razão e tem o nosso entendimento e a concordância. Porque no final do jogo eles reconheceram que a equipe se entregou, que poderia ter sido melhor, e reconheceu e aplaudiu e não venceu.
Olha, antes dos comentários do nascimento do Ivo Rosalém, só quero deixar claro aqui que essa manifestação que nós mostramos aqui, eu recebi a mensagem aqui do Ed Carlos, ele que é presidente da torcida Explosão Azul, dizendo que a manifestação de ontem foi por conta dos preços abusivos dos ingressos e também contra a diretoria. Eles querem prestação de contas aí do Rio Claro, dinheiro da federação, enfim. Só repassando a mensagem que nós recebemos aqui do Ed Carlos. Um abraço a todos da torcida Explosão Azul. Ivo Rosalém, você estava na sua residência acompanhando pela televisão Rio Claro e Santos. Gostaria muito de ter ido ao estádio, né, Vlada? Porque a gente tem carteirinha da CESP, eu não ia precisar pagar R$100, porque se fosse preciso, talvez pensasse 2 ou 3 vezes. Mas a gente tem credenciamento, pode entrar. Mas muito cansaço da viagem do Jogo do Velo. Pude acompanhar, fiquei simultaneamente ouvindo a Jovem Pan com o Nascimento e assistindo as imagens na televisão fechada, né, o canal pago que transmitiu. O negócio é o seguinte, pelo que o Rio Claro não conseguiu nos últimos jogos, é demais se achar que o Rio Claro iria vencer o Santos para sair da zona de rebaixamento, né? Só que, pelo que foi o jogo, o Rio Claro poderia ter tido a vitória no jogo de ontem contra o Santos. Jogar muita responsabilidade na equipe, aquele resultado contra a grande, mas quanto time do interior não está surpreendendo as equipes grandes que também andam oscilando nas partidas, né? Então o Rio Claro tivesse um pouco mais de efetividade ontem nas finalizações, a exemplo do que aconteceu contra o São Paulo, lá no Pacaembu, que foi outro jogo que o Rio Claro jogou bem. O Rio Claro fez algumas boas atuações nessa competição. Não fez resultado, mas teve até bons jogos. Só que não adianta nada, no campeonato de 15 partidas, você fazer um ou outro jogo bom, mas ficar 4 jogos sem vencer, não ganhar um jogo em casa, a situação do Rio Claro é delicadíssima. Fica sempre esse alento, né? Jogou bem de novo contra o Santos. Foi lá, jogou bem contra o São Paulo. Mas daí joga contra o São Bento, toma cacetada. Aí joga em casa com o Botafogo, não ganha. Aí joga em casa com não sei quem, não consegue pontuar. Então, por isso que a vida do Rio Claro está difícil. É gostoso esse tipo de jogo. A molecada do Rio Claro, porque o Rio Claro entrou com garotos em campo ontem. Não tinha Alex Silva, não tinha coisa nenhuma. A molecada do Rio Claro quis enfrentar o Santos. É jogo bom para jogar, os caras querem mostrar futebol. Né? E o Santos veio aqui e não jogou nada no primeiro tempo. Parecia que todo mundo tinha ido com o Léo Bauer no Madalena e voltado 5 horas da manhã. Né, Nascimento? Você que me contou que ele foi. Mas... Tá me colocando na fogueira, hein? Aí o Rio Claro chegou junto, o Sérgio Guedes armou uma excelente marcação. O pessoal marcou duro, deu aquela pegadinha, né? Chega para lá, para o pessoal não abrir muito as asinhas aqui. O time do Santos encolheu, fez uma pressão lá, uma blitz no segundo tempo, mas também não estava inspirado para fazer gol. E o Rio Claro, por pouco, não marcou o golzinho dele, não venceu esse jogo. Cairia como uma luva para a situação do Rio Claro na classificação. Não estou exigindo que o Rio Claro tivesse vencido, não. Tinha que ter vencido outras partidas. Mas foi uma boa partida, é o que o Sérgio Guedes falou. Um alento, mas tem que ter continuidade. Porque o Rio Claro não sabe jogar contra time que marca. O Santos veio aqui para jogar também, embora tivesse jogado muito pouco. O Santos não ia ficar marcando o Rio Claro como marcaram alguns times do interior. Marcou o Rio Claro aqui dentro do time, então o Rio Claro tem dificuldade. O Rio Claro é time para jogar contra a equipe que deixa jogar, por isso que fora de casa obtém melhores resultados. Né? As equipes, quando você vai enfrentar um adversário fora, eles têm a obrigação de sair para cima. O Rio Claro é bom para contra-ataque, para lançamento, para velocidade, mas marcou o Rio Claro aqui dentro, marcou forte, o Rio Claro tem dificuldade de criar. Vamos ver o que vai acontecer. Está difícil a vida do Azulão, adversários dificílimos, né, Nascimento? Totalmente Mas enquanto difícil. tiver chance aí, tem que estar brigando com certeza. com esse espírito que entrou em campo ontem contra o Santos. E outra, você sabe que ontem o Sérgio Guedes foi de uma felicidade tremenda colocando os garotos, principalmente o Léo Coelho, que entrou no time do Rio Claro Futebol Clube, não menosprezando aí a ausência do grande capitão, que é o Alex Silva. Nós até estranhamos, mas ele montou um esquema onde ele colocou... Labirintite? Labirintite, foi o que foi divulgado ontem, que estava com problema o Alex Silva. Mas Segunda-feira passada eu também não vi no programa, porque eu estava com labirintite. Labirintite também? Muito bem. Mas vamos lá. Mas o Sérgio Guedes ontem montou um esquema tático, não deixou o Lucas Lima jogar, não deixou o Gabriel jogar, e o sistema defensivo do Rio Claro ontem foi muito bem. E, inclusive, eu achei até colocando o volante deslocado pelo lado esquerdo, e a gente sentiu que a equipe do Rio Claro ontem foi uma equipe boa. E não passamos aqui, não apareceu aqui, mas nós tivemos a informação, acompanhamos alguns lances hoje também pela TV, e o Rio Claro, por incrível que pareça, teve um pênalti a seu favor no final da partida, que não foi marcado pelo árbitro.
Isso, se fosse o Lucas Lima que tivesse acontecido o lance, consequentemente o árbitro tinha colocado na marca da cal. E se o Rio Claro marcasse 1-0 no Santos ontem, consequentemente o Santos não teria força para tirar. Eu estou dizendo isso porque eu sou santista, hein? Não estou puxando a sardinha para o meu lado não, mas o Rio Claro teve grande oportunidade. E se vencesse ontem, consequentemente o Rio Claro estaria dando um grande salto para sair da situação que se encontra. Mas depois desse empate ontem, se o time continuar jogando, eu espero que o Rio Claro saia dessa situação. Não será difícil, porque o Rio Claro tem dos 5 jogos da frente, tem 4 jogos fora de casa. Somente o São Bernardo aqui em casa no próximo sábado e depois sai. Tem Palmeiras e assim por diante, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre A julgar pelo retrospecto, né, até uma boa, porque o Rio Claro não ganhou de ninguém em casa, então vai fazer 4 jogos fora. Pior seria se jogasse 4 aqui. E um fora, né? Mas precisa ganhar um joguinho, pelo menos esse aí contra o São Bernardo, para dar um alento para essa torcida aí, né? Que apesar desse clima meio conturbado, um abraço a Flávia Lemos lá no São Benedito. Acho que a Vlada não está dando atenção para a Flávia no WhatsApp, ela me mandou mensagem no Facebook, minha vizinha não, lá. Senhor, não, Ela falou não recebi o seguinte, mensagem nenhuma. Ela pediu para mandar abraço para a torcida Sangue Azul e dizer que está acreditando, mas quem é azulão de verdade, mesmo se o time cair de novo para a Série A2, não vai abandonar o time. E ela queria que falasse isso aqui na televisão. Flávia, está dado o seu recado. Muito bem, vamos conferir a tabela de classificação, então. Depois dessa última rodada da Série A1, nós temos aí o líder Corinthians com 23 pontos, seguido do Santos, 22. Em terceiro, São Bento do Paulo Roberto com 17 pontos. Red Bull Brasil, 16. Osasco Audax, 16. Palmeiras em sexto com 15. Palmeiras que perdeu ontem. Ituano também com 15. São Paulo com 14 pontos. Vamos subir um pouquinho a tabela aí. Vamos ver aí, é aqui que o Rio Claro vai ficar se conseguir escapar da zona de rebaixamento, né? Ferroviária 13, São Bernardo 13, Ponte Preta 13, Linense 13, tá um bololô só aqui. Em 13º Oeste com 12, em 14º Água Santa. Vamos subir mais um pouquinho, aqui é a zona de rebaixamento, nós temos 15 de Piracicaba e Novo Horizontino com 12, Botafogo com 11, Rio Claro com 9, Mojimirim com 8 e Capivariano 6. E, inclusive, essa é a pergunta do Divino, que ele já tinha mandado aqui pra gente um alô, e ele quer saber se vocês acreditam, o Rio Claro escapa ou não escapa do rebaixamento? Dá para afirmar alguma coisa? Dá para fazer alguma aposta em termos de porcentagem, estatísticas? Bom, eu também fiz uma continha e cheguei à seguinte conclusão. 2014, o Mojimirim foi o 15º colocado com 17 pontos. 2015, o Linense escapou com 16 pontos, bem como o Rio Claro. A diferença aqui foi no saldo de gols, o Rio Claro ficou com 16 pontos, com menos 5 de saldo, e o Linense com menos 12 de saldo. O Rio Claro hoje tem 9 pontos no seu ativo. Consequentemente, nas minhas contas, o Rio Claro tem 15 pontos a ser disputados. Dentro desses 15 pontos, tem que fazer mais 9 para escapar de vez do rebaixamento. Vamos conferir então aqui os próximos jogos, agora só reforçando, tá, gente? Os próximos jogos do Galo Azul no Paulistão da Série A1. Então nós teremos aí Ituano e Rio Claro, dia 23, Rio Claro e São Bernardo, Palmeiras e Rio Claro, e Novo Horizontino e Rio Claro, e o último jogo é em casa. Então nós temos 3 jogos fora e 2 em casa. São Bernardo e Ponte Preta vão vir até o Chimitão para disputar aí com o Rio Claro. Gente, o que eu queria comentar com vocês aqui também? Uma pergunta aqui, se o Rio Claro, o Carlos do Itapuã perguntou se o Rio Claro vai disputar alguma coisa depois do término da Série A1. Olha, as equipes de Rio Claro, tanto o Velo como o Rio Claro, nas categorias de base esse ano, pelo menos no Sub-15 e Sub-17, não se inscreveram. Já saiu, inclusive, a relação das equipes. Estamos aguardando o Campeonato Paulista Sub-20 e também o Sub-13 e Sub-15. O Rio Claro já disputou a Copa São Paulo, então já disputou uma segunda competição fora o Campeonato Paulista. O Rio Claro estaria isento. Vamos aguardar. Aí o presidente Luiz Balbo é que está com a bola e fica difícil a gente tirar essa resposta dele, pelo menos até o presente momento. O problema é o humor de campeonato, né? Humor de campeonato. Porque é o seguinte, você vai entrevistar os dirigentes em janeiro. Não, porque esse ano é o seguinte, vamos montar um time agora, disputar 2-1, aí nós vamos, esse ano nós vamos disputar a Copa Paulista, que aí a gente quer fazer uma base, não pode parar, tal, isso em janeiro.
Aí chega em abril, conforme que acontece no campeonato, não vamos disputar com a Paulista coisa nenhuma, gastar dinheiro à toa, só quero falar de futebol em novembro, né? Então vai depender do humor que tiver no final do campeonato. Eu acho que o Rio Claro não disputa a Copa Paulista. Eu também acho que não. Apesar de que quem for campeão da Copa Paulista esse ano vai ter um incentivo a mais. Vai ter a oportunidade de pleitear uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2017. Será que seria uma boa? Isso o presidente do Rio Claro quer, ele quer brasileiro, né? Pode ser que por isso dispute, mas caso contrário, para montar base, filho, base no Rio Claro é em dezembro que monta. Olha, por falar em incentivo e bom humor, o Aparecido lá do Cervezão, Ivo, tá dizendo o seguinte, que se o Rio Claro não cair para a Série 2, ele vai pagar um churrasco para mim e para você. Puxa. Tem que pagar para todo o time para incentivar todos os jogadores lá, né? Eu não vou no churrasco porque eu sou vegetariano. Chega de churrasco para jogador, você quer, Vlada? Pelo amor de Deus. Não, eu tô dizendo que... Não, para incentivar... Tá tendo? Não sei. Mas jogador, nós podemos. Eles têm que jogar futebol. Tem aí, que jogar, não. Eu tô dizendo para depois. Como é que é o nome Aparecido do Cervezão. Seu Aparecido, um abraço pro senhor. Aliás, Valdecir, também um amigo meu que tá sempre com a gente lá na Calhas Rosalém, acompanha o Velo Clube, gosta do velão. Um abraço para você no Cervezão. Um abraço também para o Ayrton Vélez acompanhando o nosso programa. Ivo Rosalém, vamos fazer os comentários finais sobre o Rio Claro, sobre a situação, jogo contra o Marília agora. O que a gente pode esperar desse time? Não, bem, você se equivocou. O Velo joga com o Marília. Ah, é verdade. E o Rio Claro joga com o Ituano. Ituano. Mais difícil ainda, porque o Marília vai ser duro pro Velo, mas o Rio Claro vai lá em Itu. O Itu está motivado com a surpresa que deu no São Paulo aí, né? E é um bom time de futebol. Agora, fazer o quê? Vai enfrentar, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar contra o Ituano, com a Ponte Preta, com o São Bernardo. Se a gente ficar falando que todo mundo é bom e o Rio Claro não vai ganhar de ninguém, então já vamos assumir o rebaixamento, já fecha a mala e vai para a Série A2. Tem que enfrentar esses caras com muita vontade, com disciplina, com seriedade, com foco. E o Rio Claro precisa vencer, gente. Quem que tem reação... 4 num campeonato de 3 pontos, quando você fica 4 jogos sem vencer. Você já pensou se o Rio Claro vai lá em Itu, perdeu de novo, tava jogando fora, perdeu. Aí não sai do lugar, pô. Tem 15 Piracicaba na frente, o Rio Claro tá lá no meio, na zona de rebaixamento. Tá difícil a vida do Rio Claro. Ele precisava encostar naquela portinha, né, de saída. Fica lá no buraco, lá, não abre perspectiva. Precisa voltar a vencer. Se o Rio Claro voltar a vencer, muda todo o panorama por causa dos confrontos diretos e tal. Pode ser que o time já se aproxime da porta de saída da zona de rebaixamento, aí faz um jogo em casa, fica toda aquela esperança. Mas enquanto não vencer, fica no atoleiro, não sai do lugar e fica difícil acreditar na salvação do Rio Claro. E a preocupação maior é que o Rio Claro também não faz gols. A última vez que o Rio Claro fez gol foi contra o Oeste de Itápolis, lá em Itápolis. Isso já faz um certo tempo. E gol meio chorado meio também. Chorado, né? Um foi de pênalti. É a mesma coisa do Velo, o Rio Claro. É só lançamento, correria, velocidade, mas para finalizar tá difícil. Esse Romarinho, que é banco no Rio Claro, é matar pau no Velo. Mas para matar pau no Rio Claro numa Série A1, tinha que ter atacante de uma categoria acima dos que foram trazidos. E vamos aguardar, né? Que o Rio Claro tenha que vencer jogos. Eu cometi um equívoco. O Rio Claro vai fechar contra a Ponte Preta aqui. Então teria que ganhar um jogo fora e vencer os 2 de casa, consequentemente faria os 9 pontos que nós fizemos o cálculo. Vamos torcer então. Luiz Carlos Nascimento, muito obrigada pela sua presença, pelos seus comentários, sempre muito bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado vocês pelo convite, sempre que precisarem, estamos sempre às ordens, porque gostamos de falar de futebol. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Ivo Rosalém, boa semana para você. Obrigado, Vlada. Boas férias a você, né, que curte período de férias aqui na TV Claré, mas não nos abandona aqui no debate esportivo, para a felicidade de todos os telespectadores. Vamos ver semana que vem. Bom, também, se quiser, a gente arruma substituta. Não à altura, mas o programa vai estar no ar. Um abraço, Vlada. Bom descanso para você merece. A gente se encontra na semana que vem. Gente, obrigada pela companhia de todos. Um beijo pro João Serra, que está acompanhando o programa, também mandou mensagem pra gente. Pra Iris, que vai fazer aniversário essa semana aqui na TV Claré, e uma feliz Páscoa para todo mundo, tá certo? Beijo grande, até semana que vem. Tchau.